Foi. Aqui em São José. Como? Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos que nos recebem em seu lar agora, talvez no seu carro, viajando, seja onde for, que a graça de Cristo, a paz dele, resida no seu lar e no seu coração. Sejam bem-vindos, mais uma tarde de louvor, adoração ao Senhor. Vamos cantar um hino que fala sobre crer e observar. É o hino que fala em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. E observar tudo quanto negar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia amorás, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, poderá o fiel amar. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, meio crente, zeloso e leal, do seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Rezou pro Senhor, o bom Criador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Creia, meu irmão, meu amigo, e observe a palavra do Senhor. Agora vamos cantar onde quer que seja, com Jesus irei. Esse é um hino muito gostoso, E nós vamos observar que Deus no passado chamou homens e mulheres. E os homens tiveram que responder sim ou não a Ele, para caminhar. E eu
respondi a Nina quando decidimos servir ao Senhor. Exatamente isso. Onde quer que seja, com Jesus irei. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador, irei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para Campinas, para Semear. Onde quer, que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja pois pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. O Senhor comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Amém. E o outro cântico é Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, és poderoso. Santo,
orar? Pai, nós queremos buscar a Tua presença nessa tarde, mais uma vez, ó Deus, para Te louvar, para Te bendizer, Amém. para exaltar, ó Deus, através do nosso canto, a Tua majestade. Amém. Recebe, Pai, os nossos louvores, a nossa gratidão. Sim. E fala também aos nossos corações, Pai, nessa tarde. Amém. Usa a vida do pastor Walter, ó Deus, para edificar a Tua igreja e alimentar, Pai, o Teu povo com a Tua palavra. Amém. Fala, Deus, aos nossos corações, ó Deus, e alcança as pessoas a quem o Senhor quer transformar. Amém. Traz, ó Deus, salvação, edificação, ó Deus, para o Teu povo, Sim, através dessa transmissão, desse culto que está sendo realizado, ó Deus, em louvor ao Teu nome. Amém. Assim é que nós oramos, agradecemos e desde já, ó Deus, Te pedimos em nome de Jesus. Sim. Amém. Amém, queridos. Muito bom, né? Estarmos na presença do Senhor. Quero, antes de fazer a leitura devocional, em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Nós tivemos no feriado lá em Ubatuba, a igreja a qual nós pastoreamos há alguns anos, completaram 50 anos. A viagem foi meio atribulada. Tinha muita gente na estrada, difícil para chegar, mas chegamos. Tivemos um culto lá muito abençoado, em todos os sentidos. No sentido histórico, no sentido da palavra, no sentido do louvor. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, agradecer o convite que eles me fizeram, a oportunidade de matar saudade, né, do pessoal de Ubatuba. E também aqui, quando eu falo deles, eu quero lembrar de outras igrejas que nós pastoreamos, não só em Ubatuba, como em Jacareí, aqui em São José, Pinda, tivemos visitando, tivemos lá na região de Minas, Soledade de Minas, tivemos lá no Alto da Serra, também pastoreando, compartilhando a palavra. Em Goiás, nas duas primeiras igrejas, quais nós somos pastor. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus um dia nos chamou, assim como Ele chamou outros homens no passado para governar o povo, para orientar o povo, para reinar com o povo, para levar ao povo a sua palavra. Deus nos deu esse privilégio. Então, eu e Lina, em nome dos nossos filhos, agradecemos ao Senhor por ainda poder estar adentrando a sua casa, adentrando o seu lar, a sua vida, e que não seja eu ou nem as minhas palavras, mas que a palavra de Deus possa transformar o seu coração. Quero mandar também um abraço especial para o Nicrano lá em Ubatuba. Viu, Nicrano? Deus te ama e Deus deseja que você esteja no caminho dele. A todos que nos ouvem também. Obrigado, Bebel, obrigado, pastor Sachas e todos aí. Que o Senhor os abençoe. Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo de número 15. Salmo de número 15, a leitura devocional desse instante. Salmo de número 15. Amém? Salmo intitulado Os Cidadãos dos Céus. Cidadão dos céus. Né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado.
quero destacar o versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Que Deus possa abençoá-los. Essa é uma das características, né, uma das atitudes que o verdadeiro cristão deve ter, né? Procurar ser íntegro, procurar praticar a justiça, né? De coração fazer as coisas e principalmente falar a verdade, né? É muito importante isso, é muito bom, né? Falar o que é certo, o que é correto, o que constrói outras vidas, outras pessoas, não para destruir, mas pelo contrário, palavras que venham dar força, vamos dizer, ao próximo. Que Deus assim possa continuar nos abençoando, ok? Muito bem, vamos agora para a leitura do qual vamos falar nessa tarde. Também no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo, porque o capítulo possui 13 versículos. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Aqui na minha Bíblia é intitulado A Visão de Isaías e o seu chamamento. Eu gosto muito dessa expressão, a visão, né? A questão dos olhos, né? A questão de poder contemplar as coisas, né? De poder ver ao nosso redor, né? Mas mais do que isto, muitas vezes de podermos ver além do que nós podemos imaginar ou muitas vezes pensar. Isaías experimentou isto. Diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede e vedes, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Endurecei-lhes os ouvidos e fecharam-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ou ouvir com os ouvidos, e atender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todas assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco,
e assim a santa semente é o seu toco. Amém? Pai, peço que o Senhor nos ajude nesse instante de proclamação da Tua palavra. Palavra esta que o Senhor enviou primeiro ao coração de Isaías e segundo, ó Deus, para a correção do povo de Israel. Que essa palavra também seja oportuna para nós nesta tarde, que nós possamos ser despertados através do Teu Divino Espírito Santo pela Tua palavra e reconhecer que somos pecadores e reconhecer, ó Deus, que dependemos de Ti e reconhecer, ó Pai, ao mesmo tempo que nem tudo está perdido, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem misericórdia, mesmo, ó Deus, quando há necessidade de nos corrigir, de nos disciplinar, de fazer com que, ó Deus, possamos ver a Tua justiça, o Teu reto juízo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, aqui nós vemos Deus conversando com Isaías, né? E ele faz uma pergunta que é muito interessante. Durante um período um tanto conturbado, nosso país viveu sob o estigma, não sei se vocês lembram, do apagão, né? Em algumas cidades do nosso país houve um apagão. E até hoje a gente corre o risco, né? É duro que esse apagão fez o nosso bolso ficar mais salgado, né? Temos que pagar uma conta de luz que não é brincadeira. Mas eu quero me apegar a essa expressão do apagão, tá? Então foi fartamente noticiado que o perigo do apagão deveu-se à falta da aplicação de recursos necessários, né, na área energética. Apesar de o Brasil ser um país com uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, vivemos um tempo de preocupação, né, e de limitação. E para manter a vida dentro dos limites normais, é preciso saber investir, né? Então é interessante. A falta de recursos espirituais que tem levado muitos a conviver com apagões, apagões isso o quê? Que geram medo, né? Sofrimento, que gerem perdas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Senhor Jesus, né, no passado, posso dizer presente também, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que no mundo o amor de muitos se esfriaria. É a fé, né? A falta de compreender Deus, de aceitar os desígnios de Deus. Então muitos corações, homens, mulheres, jovens, e lamentavelmente até as crianças acabam sendo influenciadas, né? E por isso que nós vemos que muitos homens hoje estão distantes de Deus. É como se tivesse dado um apagão na vida deles. Eles não têm mais interesse pela casa do Senhor, não têm mais interesse pela causa do Senhor, né, que é o Evangelho, não têm mais interesse em cantar, orar, louvar a Deus. A gente sempre está falando sobre essas coisas porque é importante, porque quantas das vezes nós nos desanimamos, né? Quantas das vezes nós somos também tocados, né? E muitas vezes dá um apagão na gente. A gente fica sem saber para onde ir, né? Que igreja ir, que denominação ir, mas não é, nós temos que ir a Jesus Cristo. Nós temos que ir à presença do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou repetir aqui de novo. Para manter a vida dentro dos limites normais, é preciso saber investir, né? E a falta de recursos espirituais tem levado muitos a conviver com apagões. E apagões esses que geram medo, sofrimento, geram perdas, né? Geram aborrecimentos, geram tristeza, uma infinidade eu poderia colocar aqui. Mas é exatamente nessa reflexão, amados, que nós vamos recordar alguns princípios importantes sobre a manutenção da vida, tanto na esfera espiritual, quanto na material, física e emocional.
Eu gosto muito dessas colocações que são interessantes, né? A manutenção da vida tanto na esfera espiritual, material, física e emocional. E isso é uma grande verdade. Por isso que nós escolhemos esse texto de Isaías, né? A história bíblica mostra que Deus criou todas as condições para que seu povo vivesse a melhor qualidade de vida. Quando Deus, desde que formou o homem, né, Adão e Eva, e depois vieram outras famílias, né, Deus formou então o seu povo, Israel de Deus. Deus sempre quis o melhor para o povo, mas muitas das vezes o povo não compreendia, não entendia, e usando a linguagem bem nossa, né, muitas vezes o povo pisou na bola, como nós muitas vezes pisamos. Então eu vou repetir de novo, a história bíblica mostra que Deus criou todas as condições para que seu povo viesse a melhor, né, visse ou vivesse a melhor qualidade de vida. Ninguém recebeu tantos favores, meus amados, como o povo de Israel. Ninguém recebeu, né? Os israelitas, eles foram guiados, né? Foram guardados, eles foram protegidos. Deus lutou por eles em muitas de suas batalhas, levantou homens e mulheres para governá-los, supriu com os alimentos, né, dando roupa, calçado, né, e um tratamento especial de saúde para mantê-los em forma. Deus fez isso, Deus cuidou, mesmo quando eles estavam, né, escravos, mesmo quando o povo estava lá sofrendo na mão dos babilônios, né, Deus cuidou. Mas certo dia, olha o que aconteceu com o povo. Os israelitas acordaram e notaram algo estranho. Porém, como se os personagens do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né, não perceberam que toda aquela fartura dada por Deus havia sumido. Então, num dado momento da vida do povo de Israel, eles perderam, vamos dizer, a bênção, né? Perderam a graça, eles perderam as coisas. Por quê? Porque no coração deles, na mente deles, havia dado um apagão. Vamos ser sinceros, Deus cansou. Deus muitas vezes quer abençoar a minha vida, a sua vida, Deus quer fortalecer o seu coração, mas você não está nem aí para Ele. Há um momento que Deus cansa. Não significa que Ele vai nos desprezar, mas Deus é justo. E na sua justiça, Ele permite algumas coisas para que a gente acorde. É uma espécie de um alerta. Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel, quando naquela oportunidade Deus olhou ali para o povo de Israel e viu que eles estavam perdidos, que eles estavam indo para caminhos que não convinha. Aí Deus pensou, né? E por isso que Deus faz depois uma pergunta que chama a Isaías, né? Então é muito interessante. E essa então, meus amados, é importante. É importante o quê? A mensagem é importante para todos que desejam valorizar o que Deus tem lhe dado. Então, me referindo à palavra dessa tarde, ela me é importante para eu, né, para você, se você valorizar aquilo que Deus tem dado. Se você muitas vezes tem casa, tem carro, tem esposa, tem filhos, mesmo quem não tem, né, mesmo quem mora de aluguel, mesmo quem mora num lugar simples, mas Deus dá saúde, Deus dá força, Deus tem dado condições. Então eu vou repetir, essa é uma mensagem importante para todos que desejam valorizar o que Deus tem lhe dado. Você tem sido grato por aquilo que você tem? Seja muito ou seja pouco? É muito interessante pensarmos sobre isso. Você sabe por que Deus fez a pergunta que lemos nos textos de Isaías? Olha lá, né, que diz o texto 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei e quem irá por nós? Quando Deus viu o povo perdido de Israel, falou, quem que eu vou enviar? Quem que vai poder ajudá-los? E então Deus faz essa pergunta. Essa pergunta foi provocada pela uma outra palavra muito interessante. Essa pergunta foi provocada pela falência do povo. Pela falência do povo. Veja só que coisa interessante. A falência
já estava decretada entre eles, que não sabiam. Deus irou-se por causa do pecado do povo. Deus ficou zangado. O pecado era tanto. Mas olhando hoje, já pensou hoje? Como a gente vê coisas terríveis, né, no mundo atual. Os homens trocando as ordens de Deus, né, que é certo pelo errado, ou errado, né, no lugar do certo. Então veja, se Deus naquela época se zangou, eu creio que Deus está muito zangado também hoje, com certeza, com o povo, né? Então a falência já estava decretada e eles não sabiam. Deus irou-se por causa do pecado do povo. Sabemos então, amados, que a falência significa que a empresa não pode continuar funcionando. Quem é empresário sabe disso, né? Muitas empresas entram no processo de falência porque não dão conta mais, né? E isso pode ser aplicado na vida do cristão, né? Na vida de homens e mulheres, que as suas vidas não têm funcionado mais, né? Você se perdeu a graça de Deus, isso é triste, né? Então sabemos que a falência significa que a empresa não pode continuar funcionando. Falência, o que é falência? É o sinônimo de fracasso, de ruína, de insucesso. Assim ocorria com o povo de Israel naquela época. É muito comum a gente ouvir também quando a pessoa está hospitalizada, né? E os parentes estão lá aguardando a resposta do médico. E o médico chega e fala o quê? Quem lembra? Sobre a falência. Falência dos órgãos, né? Então é impressionante que esse caso muitas vezes acontece, né? Diz a falência dos órgãos, quando o organismo já não responde aos remédios e os estímulos. E é assim que o povo ficou naquela oportunidade. Não respondia o que Deus desejava, né? O povo de Deus estava então, em resumo, falido. Judá e Jerusalém falharam quanto à aliança firmada com Deus, a quem desobedeceram. Os versículos de 1 a 4 fala sobre isso. No ano da morte dos reis Uzias, envia o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E vai falando, depois, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases limiares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, né? Então veja bem, falharam na administração dos bens recebidos. Eles falharam. Os versículos 7 e 8 fala, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, né? Então veja só a questão, o estado que estavam aqueles homens, aquelas mulheres. Falharam na vida espiritual, né? Falharam também no aspecto moral. Eles falharam. Né? E por que eu digo isso? Lá no livro de Isaías, capítulo 1, eu estava esquecendo de falar aqui para vocês, né? O povo de Deus estava falido, Judá e Jerusalém falharam quanto à aliança firmada com Deus, a quem desobedeceram. Isaías 1 e 2, capítulo 1 de Isaías, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias e Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, né? E dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Né? Versículos 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram-se para trás. Então essa era a situação do povo de Israel naquela oportunidade, nos dias do profeta Isaías, né? Judá e Jerusalém falharam quanto à aliança firmada com Deus, desobedeceram, falharam na administração dos seus bens.
É o versículo 7 e 8 do capítulo 1. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram, e a vossa presença, e a terra se achava devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como xoxa na vinha. Xoxa mesmo, na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Eles tinham bens, mas não estavam administrando direito, né? Estavam vacalhando, vamos dizer assim, estavam deixando de lado, né? E falharam também na vida espiritual. Versículos 12 e 15 fala-nos nesse sentido. Versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes aos meus átrios, na casa do Senhor? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então o povo estava prevaricando contra Deus, né? Estavam também pecando, né? E eles achavam que está tudo bem, podia cantar, orar, etc. Não é assim. Deus gosta da coisa certa, da coisa justa. Falhar também na moral. O versículo do capítulo 1, versículo 23, fala-nos o seguinte: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Assim que eles agiam. Lamentavelmente, olhando para os nossos dias, nós estamos vendo isso também hoje, né? Os interesses políticos e outras coisas mais que, em outras palavras, querem para eles e não fazem pelos outros, né? Quantas pessoas passando fome, passando necessidade, né? Isso não é agradável. Falharam, né? Moralmente também. Isso é triste, né? É lamentável que ter acontecido, né? Outra coisa com relação à falência, que é interessante. Essa falência do povo não foi culpa de Deus. Não foi provocada por Deus, não. E muitas coisas que acontecem conosco, não é Deus conosco, não é Deus culpado. Alguns falam assim, não, é o diabo. Não tem essa. Não é Deus nem é o diabo, é você mesmo que é culpado. Então você tem que reagir, você tem que, na expressão, você tem que ser homem, né? Tem que ser a verdadeira mulher, né? Tem que se levantar, dizer, não, eu vou sair dessa. Em nome de Jesus, eu vou deixar essas coisas, eu vou servi-lo de todo o coração. É isso que Deus queria ouvir daquele povo e Deus quer ouvir de nós. Então, essa falência não foi provocada por Deus. O povo não soube valorizar o que Deus lhe dera. Gente, isso é sério. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Eu sei que tem uns que gostam de, são gananciosos, né? Gostam de muito. Vamos aprender com pouco. Vamos começar aos poucos. E aí nós vamos adquirindo mais. Nada contra adquirir bens. Nada contra possuir coisas. Nada, nada, nada. Pelo contrário, nós saibamos administrar. Eles achavam que todo aquele cuidado era natural e que mereciam ser protegidos. Por isso, não se esforçaram para manter aquela graça sempre presente em sua vida. A gratidão a Deus por aquilo que Deus nos dá. Veja o lamento do Senhor diante daquela situação, né? Situação caótica nos tempos de Isaías. Capítulo 5 de Isaías, versículos primeiros, de 1 a 7, fala da parábola da vinha, a vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai
vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tinha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, e derribarei o seu muro para que sejas pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. As nuvens darei a ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, está se referindo ao povo, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, e esse desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí o clamor. Então veja Deus, né, desejando o melhor para o seu povo, mas o seu povo não correspondeu, posso assim dizer, né? E daí essa dificuldade. Veja o lamento do Senhor diante daquela situação caótica em Isaías, capítulo 5, 1 a 7, que acabamos de ler, que trata da parábola da vinha. Deus fez tudo para que a vinha de Israel produzisse bons frutos. O resultado final, no entanto, foram frutos maus. Então o Senhor levantou os seus ais contra ela. O Senhor corrige. E esse, amado, era o quadro que Deus via a contemplar Judá e Jerusalém, quando ele olhava, né? Diante desse quadro, ele levanta a voz e diz: quem enviarei e quem irá por nós? Capítulo 6, versículo 8, é a pergunta. Nesse momento, Isaías responde. O que Isaías responde? No versículo 8 diz: eis-me aqui e envia-me a mim. Uma coisa interessante é que essa resposta de Isaías não foi emocional não, tá? Ele estava certo e consciente do que ele fazia. Ele aceitou. Então vamos aprender algumas lições aqui com essa resposta de Isaías. Com licença um pouquinho, eu vou tomar uma aguinha. Em primeiro lugar, né, precisamos observar onde Isaías estava no momento que teve a visão. Onde Isaías estava no momento que ele teve a visão, né? A palavra diz que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Ele estava no templo, Isaías. Mas ao som da voz de Deus, houve um estrondo, né? E houve cheiro de fumaça, né? É o versículo 4. Isaías estava no templo do Senhor, e foi no templo que ele teve esta grande visão, só comparada com a visão de João, né, na ilha de Patmos. Então muitos chegam, né, falando nos dias de hoje, muitas pessoas, né, muitos chegam à igreja simplesmente para marcar presença, né, ou para buscar respostas para muitos problemas que afligem a sua vida. Isso é a grande verdade. Em todos esses anos de ministério, houve muitas pessoas que foram na igreja, né, foram sinceramente para buscar, exaltar, louvar o nome de Deus. Mas muitas pessoas foram para obter a cura, para obter muitas vezes uma cesta básica, para marcar presença, porque lá tinha algumas moças bonitas ou rapazes bonitos, né? Então muitos iam à igreja, né? E ainda hoje muitos fazem, né, nesse sentido. E a gente viu que não é muito agradável, né, esse aspecto. Então, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 4. Isaías estava no templo, e foi no templo que ele teve essa grande visão, só comparada, como eu disse, a visão do João na ilha de Patmos, né? E aí muitos chegam à igreja simplesmente para marcar presença, para buscar resposta para os muitos problemas que o afligem na vida. É importante, meu amado, que você venha com a expectativa de receber o quê? Quando a gente vai à igreja, a gente vai lá para receber o quê? Há um cântico antigo, isso é do meu tempo.
Eu venho buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. E assim vai, né? Então muitas pessoas nós devemos ir à igreja para buscar a bênção que Deus tem para nós naquela noite, naquela manhã de escola dominical, naquela tarde, no culto numa casa de família, buscar a bênção que Deus tem. Só o fato de estar juntos já é uma bênção, né? Estarmos reunidos, né? Como diz o salmista, ao quão bom, agradável estar unidos, irmãos, né? Então já é uma bênção, e muito mais ao receber a palavra, a receber uma oração, participar do louvor, enfim, é importante que você venha com a expectativa de receber uma bênção do Senhor. Muito bom isso. Mas Deus está esperando algo mais de nós, essa é a grande verdade. Ele está procurando alguém para enviar no serviço de expansão do reino. É preciso cultuar a Deus com o desejo de vê-lo se manifestar. Não basta só receber a bênção. É a tendência que a gente tem, né? A gente gosta de receber, mas é difícil muitas vezes querer dar. E o reino de Deus, a vontade de Deus é que eu receba o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, mas que eu possa falar dele para outras pessoas. É importante você falar para o seu vizinho, para o seu amigo, né? É importante a gente falar ou mostrar com a nossa vida de testemunho. Então é preciso cultuar a Deus com o desejo de vê-lo se manifestar. Manifestar a sua glória, a sua graça, a sua bênção sobre a nossa vida. E mesmo nos dias de hoje, Deus faz milagres, Deus opera milagres. Né? Não podemos ir também só com esse aspecto de querer milagres só e pronto, não. Há um processo, há um procedimento. Em segundo lugar, a gente precisa, né? Nós precisamos receber a Deus, o Deus que Isaías recebeu, né? Isso é muito importante. Receber de Deus o mesmo que Isaías recebeu. É muito bom. Logo um dos serafins, diz a palavra aqui, voou até mim, né? Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Isso também é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Muitas vezes nós pecamos tanto que nós desiludimos, muitas vezes o pecado gera tristeza, né? A gente fica com o coração apertado e outras coisas que a consequência do pecado nos traz. Mas quando nós vamos à presença do Senhor, à casa do Senhor, no templo do Senhor, né? Embora nós sejamos o templo do Espírito Santo de Deus, mas que nós confessamos, que nós falamos, Deus pode fazer o que fez com Isaías, né? Limpou, purificou os seus lábios. E Isaías dali para frente fora diferente, porque Deus o chamara, né? E é isso que Deus tem vontade de fazer comigo, com você, né? Deus só pode enviar aquele que já recebeu o toque da brasa viva do altar. Quando essa brasa toca os lábios, tudo muda. A nossa maneira de ser, de falar, de reagir, de trabalhar e de viver. Quem aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele não é mais o mesmo. Eu uso lembrar sempre disso, por mais pecador, por mais mentiroso e outras coisas que tenha sido feito, a partir do momento que você recebeu a Cristo, você recebeu a palavra, você vai à casa do Senhor, o Senhor te faz novo. Eu me lembro lá em Ubatuba mesmo, quantas pessoas que se converteram, que eram bêbadas, né? Que andavam sujas, imundas pela rua, e outras coisas mais. E ao receber Jesus Cristo, no dia seguinte, no outro culto, estavam lá com a roupa limpinha, estavam lá com um palavreado diferente. Você via nos olhos, no rosto, resplandecer a glória do Senhor. É isso que Deus fez ao tocar os lábios lá de Isaías, né? Lembrando a figura daquela brasa. Então, quando essa brasa toca os lábios, tudo muda, meu irmão. Nossa maneira de ser, de falar, de reagir, de trabalhar, de viver. Quando você ouvir um crente reagir com alguém do mundo, pode estar certo de que ele não foi tocado pela brasa. Que há crentes que são querentes, que eu sempre gosto de dizer, né? E que muitas vezes qualquer coisa apela, qualquer coisa briga, qualquer coisa xinga aquele nome terrível, né? Hoje, lamentavelmente, eu volto a falar sobre isso. A internet é uma droga nesse aspecto, é uma porcaria.
porque ensina os nossos netos, né? No meu caso os netos, e eu talvez os vossos filhos, a falar meias palavras, a falar besteira demais, né? Por pouca coisa falam para os pais, falam para todo mundo, apela. O verdadeiro cristão, a linguagem dele muda, o verdadeiro cristão vai oferecer a outra face, né? E assim por diante, porque ele foi tocado, né, pelo Senhor, ele não é mais o mesmo. E em terceiro lugar, precisamos saber que Deus quer pessoas dispostas e corajosas para enfrentar qualquer situação, tá? Ele disse, vá, né? Deus disse para Isaías, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebem. Foi Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías foi mandado para uma missão difícil, meus irmãos. No entanto, quando os nossos lábios são tocados, não há dificuldades que possam nos impedir de avançar. Deus diz para ele, vai e diga a esse povo. Isaías tinha de falar a um povo. Também eu e você temos de falar a um povo sem esperança, perdido. Deus quer preparar você para falar. Deus quer que você primeiro fale à sua família, porque ela é o seu povo. É muito interessante nós sabermos disso, que ela é o seu povo, né? E talvez tão difícil e inacessível quanto ao povo de Judá, mas Deus espera que você fale. Uma das preocupações que eu e Lina sempre tivemos na vida de casal, eu gosto também de repetir isso, porque isso me consola, me conforta, é graça de Deus, é que nossos filhos se convertessem, que nossos filhos verdadeiramente abraçassem a Jesus, a sua causa. E nós agradecemos a Deus porque isso aconteceu. Eu e Lina tínhamos que falar de Jesus para outras pessoas, mas como mais gostoso tornou quando os nossos filhos também testemunharam. Então, é muito importante. Segundo, falar àqueles com quem você trabalha. As dificuldades serão as mesmas, meus irmãos. Hoje o povo não quer saber de compromisso. Estamos entrando no jogo do mundo, silenciando. Não podemos falhar, né, em levar a mensagem que recebemos e nos tornar também um povo falido. Não podemos ser assim. Em terceiro lugar, nesse sentido aqui, aqueles que se desviaram do caminho e faliram na fé. O povo de Judá estava falido, mas foi para esse povo que Deus enviou Isaías. A mesma coisa, o povo de hoje está falido, mas é esse povo falido hoje que Deus me envia, que Deus te envia, que Deus orienta você. Eu sei que muitas vezes você pode dizer, mas eu não tenho palavras, né? Eu não sei dizer. Vai em nome de Jesus, o Espírito Santo vai dar palavras para você. Quantas vezes também mesmo como pastor, quantas vezes eu tive dificuldades, mas muitas vezes só de ouvir a pessoa nós podemos abençoá-los, né? E isso é interessante. A igreja não pode cruzar os braços diante do ataque do diabo, de Satanás. Ainda mais hoje, que ele está sabendo que a situação está apertando para ele. Ele quer derrubar a igreja, derrubar o seu povo. Lembrando disso, eu gosto muito do salmista Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Quando um lobo vinha e arrebatava uma ovelha, ele o enfrentava. Imagine você, né? Davi franzinho daquele jeito. E ele enfrentou, né, o leão, ele enfrentou aqueles animais que vinham tentar devorar, né, as suas ovelhas. Então, queridos, Deus nos capacita e nós podemos ser mais que vencedores. E este é um trabalho que todos nós devemos fazer. Concluindo, o apagão, meus irmãos, não dura para sempre quando há um Isaías pronto a responder ao chamado de Deus. No meio desta grande crise que vivemos, Deus se volta para o povo e diz algo maravilhoso. No capítulo 9 aqui de Isaías, olha só o que Deus falou.
capítulo 9. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, alegria lhe aumentastes. Alegram-se eles diante de Deus, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, forte, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essas palavras me emocionam, meus irmãos. Deus fez isso com o seu povo, através de Isaías, Deus o abençoou. E essa expressão final aqui é fantástica. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Confie nele e Deus vai completar a obra. Que esta luz brilhe em sua vida, meu amado, nesse momento, hoje, agora. Que você possa gritar como Isaías gritou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe. Que sua casa nessa tarde seja renovada pela graça de Jesus. Que a sua vida, que os seus lábios sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Que o mover do Espírito Santo mude a sua linguagem a partir de hoje. Mude a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de viver com os seus familiares. Que você possa ser restabelecido na graça do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. E esse é o privilégio que Deus me deu. Porque Ele me ama, Ele te ama. Assim como Ele cuidou ali, Isaías, levando esse recado ao povo. Ele quer levantar muitos Isaías no dia de hoje. Pode ser você que me ouve, tanto homem como mulher, jovem ou criança. Amém? Eu vou pedir para a Lina orar, agradecendo a Deus esse momento e essa palavra. E depois nós terminamos com a bênção do Senhor. Lina, ora para nós, por favor. Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia, Amém. pelo modo amoroso com que o Senhor nos chama, pela Amém. paciência com que o Senhor, em todo tempo, Amém. Senhor, preserva a vida do ser humano. Obrigado, Mesmo, Deus. ó Deus, com suas rebeldias, Sim, ó sim. Deus, com a sua maneira estranha de viver, Senhor. Sim, Deus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Amém, Senhor. Amém. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor ajude-nos a viver uma vida que te agrada. Sim, ó Deus. Uma vida, ó Deus, que cumpra os teus propósitos. Sim, Senhor. Que foram estabelecidos para que os façamos, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos a louvar o teu santo nome. Amém, E a Senhor. engrandecer-te, ó Deus, Amém, Senhor. porque digno és, Senhor. Sim, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pela tua palavra. Amém, Senhor. E te pedimos, enriquece-nos cada dia, Sim. Senhor, com tua Fortalece. graça, Senhor. Amém.
com a tua misericórdia e com tua presença. Amém, Senhor. Pedimos-te isto em nome de Jesus. Amém. 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 Ora, o Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, e o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa noite, uma boa semana. Se assim nos permitir, estaremos juntos novamente no domingo que vem. Um abraço. Deus abençoe. Amém.